Opa, vamos aí para mais uma aula. Isso aqui será algumas fotos que eu irei mostrar e irei comentar para vocês, tá? Esse aí era um iPhone 6 ou 7 Plus, se eu não me engano, tem bastante tempo que eu fiz essa manutenção e guardei as fotos aqui para comentar em algumas aulas para principiantes, tá? O que eu quero falar para você que é principiante é você tentar ter um olhar clínico durante a manutenção. Sei que muitas vezes vocês não têm um microscópio bom, né? Sempre inicia com USB, mas mesmo sendo com USB, eu gostaria que vocês tivessem esse critério aí de análise, tá? Esse foi um aparelho de um cliente que ele falou que o aparelho não estava mais ligando, comentou comigo que não tinha levado a lugar nenhum e aparentemente me parecia que o aparelho realmente não tinha sido levado em um outro lugar. E ao pegar o aparelho, sempre fazer uma visualização prévia antes dele, antes de fazer qualquer tipo de manutenção, até antes de fazer a limpeza, tá, senhores? Vou já te falar o motivo. Por quê? Vamos lá, se você já pegar a placa e saindo fazendo a limpeza, às vezes você não vai perceber que naquele setor ele deu uma chamuscada, ele entrou em carbonização, né? Ou criou oxidação e você acabou fazendo uma limpeza. Então, antes da limpeza, analise com todo carinho. Aí, você vai ter essas visões assim, ó. Oxidações, né, apontando, aqui aparentemente parece que foi carbonizado, né, aqui tá parecendo que tem uma esfera que estourou dele mesmo aqui, por baixo de uma resina, né. Então, aqui, assim que eu identifiquei esse setor, eu sim fiz a limpeza, né, peguei o multímetro, verifiquei que esse capacitor estava em curto, né, e assim como os demais da malha do próprio capacitor, mas ao perceber e ver que a característica desse capacitor estava corroído em meio de uma carbonização, você já sente quase que 100% de chance de que o culpado é esse cara, né? Para quem já conhece aí, né, já verifica o CI, né, desse aparelho, já sente uma desconfiança, né? Então vamos lá. O que eu fiz? Retirei o capacitor, deixa eu ver aqui, eu identifiquei primeiro qual que ele era, né, ali na malha ali do local. Opa. Eu coloquei um pouquinho de solda aqui, ele correu e ele se soltou, depois eu retirei essa solda, né, do local. Aqui ele já fora do local, do lugar, e eu preparei ali o lugar para ele ser soldado. Aqui, ó, bem preparado aqui, tá? Aqui eu acho que ainda foi uma foto anterior, ou era a foto do segundo. Ah, não, esse aqui já foi, quando eu peguei, eu botei um pouquinho de fluxo, depois um pouco de solda nele ali para ele soltar, tá? Ali em cima ele tirou. Aquele outro provavelmente era um outro, né? O capacitor de substituição. Eu devo ter pego de outro, ó. Esse aqui tá com as pads um pouco mais bonitas, eu devo ter aquecido aqui. Ele soltou. Assim eu acredito. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. A etiqueta tá aqui, ó, nesse aqui, e nesse outro tá sem etiqueta, ó. Logo aqui, tá vendo? Então esse aqui foi o que eu aqueci por aqui para ele ser solto aqui desse lado, tá? Deixa eu ver se eu coloquei proteção, se eu não me engano. Esse aqui já colocando ele aqui de volta, protegi aqui as laterais. Aqui eu acredito que eu devo ter feito de novo a limpeza e ressoldado aqui ele no local. E assim o aparelho retornou à vida, né? Eu até fiz o teste sem o próprio capacitor no lugar, o aparelho funcionou perfeito. Depois eu coloquei o capacitor do setor, né, retirado de uma outra placa também e resolvido, tá? Percebi que esse aqui ainda estava com essa manta, né? E esse outro aqui já estava sem, ó. Foi onde eu retirei o capacitor para repor ali naquele local ali, tá? Então, senhores, o que eu mais queria comentar aqui com vocês é esse olhar criterioso de vocês saberem analisar, de você olhar um setor que foi corrompido, né?
Um exemplo muito clássico do que acontece às vezes com a gente é o seguinte: passa numa loja, a pessoa limpa, deixa limpinho, né, com um outro técnico, ele não consegue resolver porque ele não achou o capacitor que realmente era o culpado, porque ele botou numa banheira química ou fez uma limpeza mais profunda, passou uma escovinha, né? E aonde estava ali aquela carbonização, ele acabou não pegando mesmo, né? Então, o que eu falo para vocês é que sejam realmente criteriosos aí nessas análises aí, tá? Muito obrigado, fica com Deus.